tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2219, tem 5 páginas, 47 elogias e 8 máximos. O tema é para-DNA. A especialidade é a parageneticologia. Quem redigiu o verbete aí, olhando muito detalhe, inclusive da medicina, foi o professor Alexandre, que está ali muito bem assessorado. Definição. O para-DNA é a microestrutura da paragenética responsável pelo armazenamento e sedimentação de códigos e informações específicas das paraimpressões de origem vivenciais e paravivenciais, capaz de coordenar o desenvolvimento e o funcionamento da autoherança holossomática dos princípios conscienciais, ou seja, das consciências. A genética sadia, o DNA, sendo fator desequilibrante da paragenética patológica, que é o para-DNA. A paragenética determinando a formação do neossoma do macrossômata. O para-DNA impactando o paradigma materialista da genética. O modelo organizador biológico. A constituição somática e a alterança multidimensional da consciência. Os resíduos das retopatologias no atual soma. O desenvolvimento de doenças degenerativas ainda na fase infantil. O corte do tio da palavra expressando autoagressão na grafologia clínica. O cotejo da teoria paragenética com a teoria dos 5 elementos na medicina tradicional chinesa. E ainda tem muito mais coisa aqui na fatologia. Os pararegistros gerados pelos pensênios das vivências multidimensionais. A ativação das matrizes paracognitivas. A hibernação das matrizes paracognitivas. A autovivência do estado vibracional profilático. Agora, nós temos aí na argumentologia o tópico da caracterologia com 20 características relacionadas ao histórico etológico, paraetológico e holobiográfico da consciência, importantes para serem estudados e ampliar o entendimento quanto a possíveis ações do para-DNA ao longo da série X. Na remissologia, nós destacamos, entre os 15 verbetes, esses 5. Alta ancestralidade, alterança parapsíquica, banco genético, estigma paragenético e paramicrochip. Frase enfática. O construto paracognitivo da alterança holobiográfica da consciência em evolução sobrevém do efeito armazenador de informações multidimensionais do para-DNA da paragenética. Você já admite a hipótese do para-DNA? Já realizou o inventário pessoal seriexológico para avaliar a qualidade das alteranças? Eu lembro aqui que a bibliografia dele tem 9 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui do João Paulo comigo aí. São 20 itens. Microestrutura, autoherança, superdotação, autoparagenetograma, paramicrochip, paracelularidade, parageneticologia, codigologia, macrosomatologia, parasemiologia, consciencioterapia, paratecnologia, etologia, neuroconscienciologia, holossomatologia, multiexistencialidade, autosseriexialidade, holobiografia, construção, armazenamento. O verbete do dicionário é exaustivologia, o argumento é o paradissexiológico. Eu chamo a atenção para chegar à conclusão aí, para a pessoa ver as 25 posturas mais comuns capazes de serem incluídas no rótulo da exaustividade.
oferecendo a cosmovisão fraseológica dos procedimentos da exaustividade. Agora, questionamento. Em 2010, passei por um processo depressivo sério. Os sintomas voltaram agora em 2012, mas sinto que hoje estou mais lúcida e tenho mais elementos para trabalhar a questão. Sei que um dos gargalos é ainda o domínio energético para melhorar o equilíbrio holossomático. Entretanto, tenho sérias dificuldades com a prática do EV. Não sinto nada ao manipular energias e quando participo de oficinas que envolvem trabalhos energéticos, há dois, o feedback de pessoas experientes é que o meu EV é fraquinho. Li sobre dificultadores da prática do EV e verifiquei que podemos ter chakras bloqueados. Como perceber isso se não percebo a circulação de energias? Qual seria a dica para deslanchar em relação ao EV? Olha, o melhor é você trabalhar em tudo quanto é curso que tem a parte prática de movimento do EV, estado vibracional. Você é casca grossa, tem que sair dessa. Você consegue, é só querer. Decida, determine, tenha intenção, você vai longe. Agora, é bom participar de curso. Você tem que entrar em contato com grupos que às vezes vai te ajudar. Há 2 dias decidi fazer limpeza geral na casa para eliminar os bagulhos energéticos e impulsionar minhas recins. Após jogar muita coisa fora, senti que o ambiente melhorou, mas passei a dormir muito mal. Sinto repercussão no energossoma assim que começo a adormecer e isso chega a incomodar minha esposa e até o bebê em outro quarto. Dá para ouvir pela babá eletrônica. Fiz a blindagem dos quartos e faço EV antes de dormir e durante a noite. E pensei que seria o suficiente para resolver o problema. Posso estar me auto-assediando? O senhor poderia me ajudar na questão? Sim. A primeira coisa é o seguinte, você tem que fazer higiene consciencial. Esquece isso, não dê valor, minimize. E não faça devaneios a respeito dessas coisas. Esqueça de uma vez. Você limpou a casa, mas não limpou as energias gravitantes da sua cabeça. Se você tem aí perto de você alguém que sabe fazer o arco voltaico, pede para fazer diretamente na sua cabeça. O arco voltaico vai ajudar você nisso aí. Agora, gente, eu estou aqui com as pontuações do acoplamentário, período 9 anos, de 21 de fevereiro de 2013 a 24 de fevereiro de 2012. Participantes, 5.258 concisos. Gênero, 58 mulheres, 42 homens. Até que não está muito diferente isso não. Turmas, 98 cursos realizados, com a média de 54 participantes. Lá, entre participantes e a tripulação, cabe 63 pessoas. Foi assim que nós fizemos. Publicações, manual do complementário e 3 artigos na revista Consciência. Equipe, 20 apicons, 3 coordenadores e 25 monitores. Olha, as publicações de vocês são uma vergonha. 3 publicações, 4 em 9 anos, é muito pouca coisa. Gráfico, comparativo entre o número de turmas e quantidade de participantes. Aqui tem tudo. 2011 parece que está das mais elevadas, aí foi 2011. Agora 2012 já está começando sério. Já tem, o ano passado foi 673 pessoas, esse ano já tem 126 até agora. Agora esse é a Lilian Zolé, o Flávio Bononato e a mim Lascani. Agora, ó, eu quero saber de mais publicações a respeito do complementar por parte de vocês. 9 anos, 4 publicações, estou morrendo de vergonha por vocês. Agora, ó, estou aqui com o Residencial Chalés, que tem lá fora, lá um showroom. Essa pode ser a sua residência proexogênica. Áreas para expansão do chalé do CE. Tem 20 chalés disponíveis para pesquisador. Agora não tem 20, acho que tem uns 5 só, né? Que já passaram uns 15, né? É isso? Agora, tem as condições gerais de tudo que está falando aqui, etapas para inscrição na fase 2 da implantação do Residencial Chalés e entre em contato com a CAEC, através das informações que tem lá fora. Quem se interessar, é só ir lá e dar uma olhadela a hora que acabar ter frio.
Tem lá uma banca, lá, um processo como se fosse um, né? Para atender a turma toda. Agora, ó, eu vou entregar aí o professor Alexandre a vocês. Alexandre, quem é que vai? Aqui, professor. Na página 56, para a patologia. Os dois itens, por favor, ativação das matrizes e a hibernação das matrizes paracognitivas. Você pode, por favor, dar uma expandida? Olha, essa ideia da ativação das matrizes paracognitivas veio de uma experiência do curso de Diretrizes da ProEx, que foi a mola mestra propulsora aí da formação do Colégio Invisível, né? E foi uma experiência de parapercepção que eu tive durante o curso do paragenograma pré-ressomático, da técnica do paragenograma pré-ressomático. E o que eu percebi nessa experiência, né, nessa técnica, é que havia algumas matrizes paracognitivas de para-DNA que elas poderiam ser ativadas ou hibernadas, de acordo com a necessidade proexológica da consciência ressomante. Então, por exemplo, haviam condições que a pessoa tinha um desenvolvimento a ser realizado, um trabalho a ser realizado na atual vida dela, e ela precisava de ativação de alguns trafores para o desenvolvimento de um trabalho de interassistência pessoal e grupal. E essas matrizes elas eram ativadas baseadas em paratecnologia extrafísica. Né? Então haviam essas ativações energéticas em campos magnéticos, né, do paracérebro, para que essa consciência viesse ressomando com uma condição mais potencializada. E as matrizes paracognitivas hibernantes foi uma visão exatamente o contrário. Às vezes a consciência tinha algumas informações que ela não podia acessar na próxima ressoma que ela teria, por uma questão até de atrapalhar o processo evolutivo dela, ou gerar autoassédio. Então é como se houvesse uma criptografia dessas matrizes. Seria bom você lembrar aí também, tem um aspecto seríssimo nisso, que é o chamado trancamento da mediunidade, feito pelos espíritos, umbandistas, quimbandistas, esse povo todo. Esse tranca o negócio, para tudo, tudo fica, como você está falando, hiberna, tampa tudo. Isso tem jeito de reverter o processo, mas sempre é bom falar disso. Então, assim, o que eu percebia lá é que havia algumas situações, como se houvesse um código de senha bancária. Era criado um código de senha que a própria consciência que estava ressomando não tinha acesso a essas informações. Então, isso, teoricamente, é um mecanismo até de proteção para que ela não se autoassedie com algumas ideias. Eu penso também que, nesse caso, possam existir correlações em surtos psicóticos. Por exemplo, uma matriz dessa que ela é aberta, né, uma matriz paracognitiva que ela é como se fosse um arquivo paramnemônico, que ele é aberto. E esse fluxo de energia intenso, o cérebro físico ele não consegue gerar uma neuroplasticidade suficiente, né, em termos de neurotransmissão, de bioquímica cerebral, a ponto de conseguir decodificar essas informações de maneira equilibrada, lógica, racional, a ponto do desenvolvimento da pessoa. Então isso até pode explicar alguns casos de surtos psicóticos. Obrigada, Alexandre. Parabéns. Sim. Obrigado. Tá ligado? Tá. Alexandre, prazer. Nós conversamos somente por e-mails até agora. Meu nome é Sônia. Eu estava na torcida quando eu chegasse aqui, fosse a tua apresentação, e foi mesmo, né? Nossos verbetes, pelo menos, são parentes, né? A gente está escrevendo sobre macrosoma. Eu gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, na tecnologia, na página 57, se não seria as técnicas parapedagógicas da mutação pensênica. Sim, pode ser. Penso que seria uma inversão ali, talvez. No item 2, patologia, na página 56, se você acha procedente, se poderíamos ampliar o gradiente patológico para deixar mais clara a própria homeostase consciencial. Porque você fala da genética sadia do DNA como fator reequilibrante da paragenética patológica do para-DNA. Então, eu senti falta, pelo menos nós considerarmos as três possibilidades da patologia dominando a consciência dominando a patologia
e a consciência utilizando a patologia na própria homeostase consciencial, se não seria o caso de nós abordarmos um pouquinho mais a parte da saúde, para ficar bem claro. Principalmente porque depois você põe assim, ó, a paragenética determinando a formação do neossoma do macrossômata. Ou teríamos talvez ali colocar paragenética cosmoética, alguma coisa assim. Não sei como é que você vê isso, mas eu senti falta de que ficasse um pouquinho mais clara a parte da homeostase, mesmo quando no domínio da própria patologia, né? Na verdade, essa ideia veio com um estudo de um pesquisador que é o Ricardo Bernardi. Esse é um colega médico que ele fala muito sobre a recomposição da paraforma do psicossoma. Que o soma, na verdade, ele serve para reestruturar ou fazer um alinhamento dessas matrizes paracognitivas quando a consciência ressoma, para ela tomar forma do soma novamente. Né? Ou seja, aquelas formas que estão alteradas do ponto de vista parafisiológico, né? E cognitivo, paracognitivo. Então, quando essa consciência ela cria essas malhas, essas redes paraneurais do psicossoma no processo de formação embriológica, né, da multiplicação celular, e o corpo, o neossoma começa a ser formado, esse psicossoma, teoricamente, ele começa a passar por um realinhamento energético a ponto dele tomar o molde da forma humana novamente, que ele havia perdido na intermissão. Sim, Então essa foi a ideia. Sim, Só que eu acho que esse raciocínio é uma via de mão dupla. Eu acho que teríamos que talvez completar. É um raciocínio de mão dupla. Da mesma forma que o soma, ele reequilibra, o DNA reequilibra o para-DNA também reequilibra o DNA. E principalmente quando se faz a relação ali com as matrizes paracognitivas. Exatamente. Porque o fato da pessoa permanecer mais na extrafisicalidade, a própria saúde do para-DNA vai melhorar também, né? E vai influir na ativação de matrizes que você colocou ali, né? Sim. Achei bem interessante aí o aspecto. Outra coisa que eu queria te perguntar, se pensaste ou se tem a ver aqui, a recombinação paragênica e paraepigenética, no caso, contribuindo para o desligamento de genes disfuncionais. Então, entraríamos numa paraepigenética, né? Que poderia, de acordo com a metodologia da consciência, também trazer aí mais homeostase, né? E o outro aspecto é no verbete que você mesmo citou, que eu acho bem relacionado, que é da tendência genética, com as neossinapses que fossem, aí seria no item neossinapsologia, que fossem derivadas de parasinapses inatas, e as sinapses e as parasinapses construídas de uma forma mais interativa, mas a partir de parasinapses inatas. Certo. Em relação à questão da epigenética, né, o que a gente tem visto é que tem várias. A epigenética ela vem trazendo conceitos para quebrar um pouco o excesso de ortodoxia da genética convencional. Exato. Né? E assim, eu tenho usado a epigenética para conseguir compreender alguns mecanismos de ação da homeopatia, por exemplo, das terapias energéticas. Por quê? Porque como ainda é muito... Existem falhas metodológicas, né, no processo de explicação desse tipo de terapêutica. A epigenética poderia ser um mecanismo que explicasse bem esses raciocínios em termos de sobreposição de campos morfos, né, ou campos morfogenéticos, que foi muito bem defendido por Sheldrake. Né? Sem dúvida. Não sei também se o autor vê lógica na analogia entre as bases químicas do DNA e as bases paraquímicas cosmoéticas do para-DNA. Talvez pudesse abordar alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Era isso, obrigada pelo verbete. Agora, Alexandre, eu queria que você pensasse aí, se você quiser, eu acrescento, aí na teoriologia, olha aí. Onde está assim, a teoria hipótese da paracelularidade do psicossoma. Eu vou colocar entre parênteses. Depois da paracelularidade, eu vou pôr. É a parasitologia, que eu já escrevi muito sobre isso. Pode ser? Ao invés de paracelularidade, parasitologia. Não, deixa a paracelularidade para o povo entender. E deixa entre parênteses. Parasitologia, porque é essa que eu uso. Agora, ó, para você. Ao verbetógrafo Alexandre, qual é a interação existente entre a FEP e o para-DNA? Poderia ser colocada na interaciologia? Olha, tem toda a relação, né? Porque
porque não só fica registrado coisas boas, como coisas ruins, né? Então, assim, o que a gente quer nessa existência, pelo menos é o meu desejo consciente, é melhorar a minha ficha evolutiva pessoal e impregnar o meu para-DNA com atributos cosmoéticos evolutivos para que na próxima vida eu tenha uma condição de vida melhor, né? Então, assim, eu acho que a FEP tem tudo a ver, o Código Pessoal de Cosmoética, né? E a melhoria e as reciclagens intraconscienciais que a gente se predispõe a fazer no sentido de melhorar evolutivamente, né? Então, acho que tem toda a relação. Poderia detalhar melhor os itens da efeitologia, página 57, que são muito interessantes? Efeitologia. Todos os itens? Ele está falando melhor os itens. Poderia detalhar todos, se você puder. Olha... Efeito é para essa hora, né? Está criando efeito. Bom, vamos começar então pelo primeiro, né? De preferência. Os efeitos da autopesquisa em relação à reciclagem do para-DNA, isso é bastante lógico. Você está falando para o doutor lá de Curitiba, que escreve todo dia, o Dória. Ótimo, colega, então. É o Eduardo Dória, ele escreve todo dia. Tá? É um prazer responder. O efeitologia, por exemplo, da autopesquisa, o que é autopesquisa? A gente se auto-olhar, não é verdade? E conseguir se auto-mapear em termos de auto-paragenograma, no sentido da gente descobrir trafores, trafares e trafais, no sentido da gente melhorar como pessoa, como consciência. Me permite um comentário? Qualquer assunto pode ser relacionado à autopesquisa. E a gente nota que, às vezes, há temas, até de verbetes, em que há um deslocamento total entre o tema e aquilo que a própria pessoa está experimentando. Eu vejo que você está tocando num assunto, poderia ser só teórico, até certo ponto, dá margem a uma bela discussão, um lindo debate teórico, mas desde o primeiro momento você usa, que você usou com você aplicou no seu caso, que a experiência é sua. Eu acho que isso faz toda a diferença. Inclusive, Malu, essa questão de estudar o para-DNA foi alguns puxões de orelha que eu tomei, né, durante a pesquisa, que eu já venho pesquisando isso há 10 anos, mas não com esse nome. Eu vinha pesquisando desde a época que eu participei. Ultimamente você está estudando isso mais, é o para-DNA francês, é isso? Vocês? Vocês. Falei vocês. Pois é, então eu já vinha estudando a questão do para-DNA quando eu participava do movimento espírita, na época que era espírita, né? Mas só que eu não tinha essa nomenclatura técnica de ciência, né? Porque a gente não fala em ciência dentro do espiritismo. E quando eu cheguei ao CAEC em 2003 foi quando eu cheguei aqui, né? As ideias vieram no sentido de que eu não ficasse focado nesse estudo do para-DNA de maneira convencional, porque senão eu transformo o paradigma consciencial em paradigma convencional. Então, o que acontece? O que eu procuro fazer na prática realmente? É fazer a minha autoconscienciometria dentro desse tema, porque senão não tem sentido eu estudar para-DNA. Ficar estudando só parafisiologia é um raciocínio bonito, existem várias hipóteses, existe. Mas do ponto de vista do meu enriquecimento e o meu autoconhecimento, se eu não atrelar isso à autopesquisa, não tem sentido eu trazer esse tema e discutir esse tema, né? Para mim, é a minha própria melhoria no dia a dia, né? Então, assim, por isso que eu coloquei até a autopesquisa como o primeiro item da efeitologia, porque para mim é muito importante. E quando eu cheguei aqui em 2003, o primeiro livro que eu fui presenteado foi o Conscienciograma do professor Valdo, que na época eu não tinha noção do que era, né? Mas que no fundo foi uma palmada aí que a gente tomou no sentido de autodesenvolvimento. O outro item, os efeitos do para-DNA na etologia pessoal, é que o para-DNA tem direta relação com o comportamento e atitudes da consciência. Atitudes positivas ou negativas que a gente vem trazendo de múltiplas vidas, né? Os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a paragenética de futuros somas. Isso é um tema que eu venho pesquisando bastante, né? Até porque eu sou de uma família de bariátricos, né? Então é uma coisa que a pessoa mutilar um órgão são, eu acho difícil isso não ter uma repercussão a nível de parasitologia, de paracelularidade de psicossoma, né? É lógico que nesse ínterim existem as indicações técnicas e formais da cirurgia, porque existem situações que é economia de males. Se a pessoa não opera, ela faz morte súbita. Então a gente tem que ter
um balizador de raciocínio e de indicações terapêuticas muito centrado, mas sem perder essa visão multidimensional, porque eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que isso, com certeza, é o que eu vejo as pessoas ganhando peso para operar o estômago. É uma febre técnica que existe, de um modismo terapêutico, e que eu acho que isso vai ter grandes sanções prospectivas na evolução de cada pessoa. Tá? Carlone, só para te complementar aqui no B, Rosemary, aqui, parabéns aí para o teu verbete. Eu acho que você poderia complementar colocando aí a questão das cirurgias plásticas, que tem o mesmo viés aí da cirurgia bariátrica, né? Dependendo da cirurgia, né? Por exemplo, uma cirurgia reparadora, eu acho que ela tem um efeito mais positivo, às vezes, do que negativo. Porque a pessoa, quando tem uma disfunção que altera o soma a ponto de impedir uma socialização ou uma dificuldade de relação social mais séria, a cirurgia reparadora ela pode ser mais benéfica do que negativa, né? Agora, como qualquer atitude desenfreada e sem discernimento, vai ter repercussões negativas na paragenética. Isso aí é inevitável, né? A questão da deferentectomia, né, sobre o sistema genital masculino. Eu acho que isso é uma cirurgia mutiladora. Eu acho que existem muitos métodos que se pode utilizar sem precisar chegar a essa autoagressão somática, né? Eu acho que não há necessidade disso, né? A laqueadura tubar é uma outra discussão muito séria, né, que eu, inclusive, participei dessa discussão a título prático, e que existem indicações e indicações. Eu acho que quanto se puder evitar métodos que sejam mutiladores do soma, melhor para a própria consciência. Agora, existem casos também que, como eu já peguei algumas pacientes no programa de saúde da família, que ela tem 8, 10 filhos e tem problema psiquiátrico, né? E foi violentada. Então, tem situações e situações. Isso é uma questão da gente analisar cada caso em particular. O efeito das higienizações das parapatologias retrogenéticas, melhorando gradativamente a genética de futuros neossomas. É o que a gente está fazendo aqui, na verdade. Pelo menos é o que eu estou fazendo aqui na conscienciologia, e estudando e me auto-pesquisando. Para quê? Para que eu consiga limpar as minhas parapatologias, para que o meu próximo soma venha numa condição melhor. Eu venha com mais lucidez, com mais autodiscernimento e até como inversor, né? Uma condição de inversão existencial, para poder agilizar o meu processo evolutivo. Eu quero explicar que FEP, F-E-P, é a ficha evolutiva pessoal. Não é Federação Espírita Portuguesa, não. Que uma vez o cara vem terminar falando, o que a federação tem que ver com isso aí? Agora, outra coisa, mais uma pergunta. Poderia ampliar o cotejo da teoria paragenética com a teoria dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa? Está na Fatologia, página 56, 7ª linha. Bom, a medicina tradicional chinesa, ela divide a consciência, né, de maneira holossomática em 5 elementos. Quais são esses elementos? É fogo, terra, metal, água e madeira. Então, cada elemento desse, na medicina mais antiga dos chineses, né, eles têm uma característica de constituição e uma característica fisiológica e parafisiológica específica. Então, por exemplo, lá, o elemento terra é um elemento que tem uma constituição de quadril largo, de obesidade abdominal, de rosto redondo, de olhos redondos, com aspecto de docilidade na face, com as linhas faciais bem definidas, com o nariz arredondado, menos afilado. As mãos têm uma característica mais... A palma da mão é uma mão mais quadrada, os dedos são menores de tamanho. Então, eles têm característica específica, ele tem uma característica específica parafisiológica, né? Então, essa é uma característica de um elemento. E o que a gente vê, às vezes, que a criança ressoma numa família, que é elemento madeira, o pai e a mãe é elemento metal. E a criança nasce com o elemento terra. O elemento madeira já é uma pessoa de tórax largo, cintura fina, com tórax bem musculoso, com um espírito agressivo, normalmente é um grande empreendedor, é aquele executivo empresário, na maioria das vezes. Essa é uma característica que a gente vê muito dentro das empresas. Uma das coisas que falta mais no elemento madeira é falar sobre a lignina. Eles não falam. Isso aí, ó, que é o fitoectoplasma. Eu falei isso na China lá para eles. Isso, a pré-kundalini, eles também não entendem bem.
é a G-energia. Agora aqui, ó, fatologia, página 56, terceira linha, de baixo para cima. Poderia ampliar a hipótese do imprint energético maior da consciência ressomante no primeiro trimestre da gestação e na penúltima linha poderia ampliar também os casos de abortamento da consciência ressomante devido à grave dissonância energética da consciência. Bom, a primeira pergunta é o imprint energético maior da consciência ressomante no primeiro trimestre de gestação. Quando eu comecei a estudar essa teoria, tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos, eu ainda não tinha uma vivência profissional dentro da área de obstetrícia. O meu conhecimento era parco, bem pequeno, foi um conhecimento que eu adquiri no curso de graduação médica, né? Mas quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, por circunstâncias do destino, né? E por uma questão de trabalhar com um público mais amplo, de faixa etária maior e com diversas patologias e condições médicas, eu pude ter a experiência enriquecedora de acompanhar essas gestantes, né, a nível prático. Então, o que a gente observa? Que esses casos especificamente, eu já vinha estudando essa teoria, tem alguns autores que defendem que os primeiros 3 meses de gestação é o período que há maior impressão no soma de processos energéticos das matrizes paracognitivas do psicossoma. E eu pude observar isso na prática, porque a grande maioria das gestantes que eu acompanhava na prática, elas tinham complicações exatamente nos primeiros 3 meses de gestação, né? 3 semanas, os primeiros 3 meses. Ou seja, ela onde tinha um índice maior de abortamento, de malformação cromossômica, né? Sangramento de tipo metrorragia, com perda do feto. Então, nesse período, alguns autores defendem, principalmente o Di Bernardi, que foi uma pessoa que estudou bastante essa parte de ressomatologia, né, que nesse período é o período de maior complicação para os processos de mutação gênica do embriossoma, ou dessa consciência que está ressomando. E dependendo, aí respondendo a segunda pergunta, dependendo do grau de intoxicação energética que a consciência está trazendo na sua psicosfera ou nas próprias matrizes paracognitivas, pode ocorrer algumas alterações graves do ponto de vista de até abortamento, né? Sangramentos ginecológicos no período inicial da gestação e perda do feto. Então, e é por dissonância, na maioria das vezes, dessas matrizes paracognitivas da consciência ressomante em relação à consciência que é a genitora, né? No caso a mãe. Parafatologia, página 56, quarta linha. As paraconexões do psicossoma com os corpúsculos de início e o nódulo holominemônico. O nódulo holominemônico foi até um verbete que o professor Valdo aí apresentou, escreveu, né? Que é essa capacidade de voltar no tempo, né? Voltar fazendo uma retrocognição e tendo a consciência tendo contato com paratraumas dela, ou com experiências negativas que ela viveu. Por isso que é nódulo, né? Que é como se fosse um corpo estranho. E que o Jorge Andréa chama esses nódulos holominemônicos em núcleos em potenciação. É a terminologia que ele usa que pode chegar mais próximo nessa definição, né? Agora, em relação a essa conexão com o corpúsculo de início, tem um pesquisador chamado Delcio Lindoli Jr., que ele é um médico, né? Ele é um colega médico que escreveu um livro chamado Fisiologia Transdimensional, e que ele coloca que ocorre uma paraconexão do psicossoma, ou dessas redes paraneurais relacionadas às matrizes paracognitivas do psicossoma, com esses corpúsculos de início. E provavelmente esses corpúsculos de início, como tem uma função de síntese de proteínas, ele funciona mais ou menos como um retículo endoplasmático rugoso, né, lá da citologia. Então ele é capaz de produzir proteínas e enzimas dentro da célula. E possivelmente esse corpúsculo de início seja uma central de distribuição energética dentro do neurônio. E essa central de distribuição energética seja capaz de produzir estímulos energoelétricos a ponto de chegar ao hipocampo e a consciência tomar consciência da informação que vem do psicossoma. Tem um pesquisador chamado Froelich, que ele chegou muito próximo de uma teoria que é o sistema bombado de Froelich. E ele fala isso em termos de mecânica quântica, que essas células do corpúsculo de início, elas podem reverberar a tal ponto
que forma como se fosse um condensado de células que trabalham numa potência energética acima do habitual. E essa potência energética acima do habitual faz com que haja despolarizações ou ativações celulares no tecido cerebral a ponto de gerar estímulo e a consciência tomar consciência da informação que está sendo paracaptada. Não sei se ficou claro, a teoria é um pouco complexa. Ainda na parafatologia, página 57, primeira linha. O energo-para-engrama da identificação energética multidimensional e o para-microchip como potencializador das matrizes paracognitivas do para-DNA. Esse energo-para-engrama foi uma ideia que me veio no laboratório da paragenética. Foi uma teoria que eu paracaptei lá fazendo alguns experimentos e foi interessante porque a ideia veio em experimentos sucessivos, né? Então esse energo-para-engrama é como se fosse um banco de memória que ele participa da discriminação das energias da consciência que está acoplada com o sensitivo, né? Então um exemplo prático, aqui mesmo na tertúlia, às vezes o professor Valdo fala assim, essa energia de fulano de tal, a energia da consciência tal. Então ele provavelmente tem dentro da memória dele informações específicas de familiaridade com essas energias conscienciais dessas consciências que ele vivenciou num determinado momento evolutivo. A gente também tem esses acoplamentos, mas no meu caso específico me falta autolucidez parapsíquica para fazer a discriminação de quem é quem. Qual é um amparador, qual é um guia cego, qual é um assediador, ou se existe alguma familiaridade maior com as energias que estão acopladas comigo. Então essa que é a ideia do energo-para-engrama, né? Seria um banco de paramemória, seria um banco de energias que estão registradas e que a consciência ela vem trazendo num processo de múltiplas vidas sucessivas. Tem uma outra agora, na fatologia, página 56, sexta linha. O corte do tio da palavra expressando autoagressão na grafologia clínica. Olha, essa ideia foi uma ideia que eu tive há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu fiz a formação em grafologia clínica e já trabalhava como grafólogo e homeopata no Rio de Janeiro. Então nós recebíamos às vezes alguns pacientes que vinham da psiquiatria, né, da clínica psiquiátrica, que eram pacientes que tinham, inclusive, passado por terapias de vidas passadas, terapia de regressão, e que quando o psiquiatra encaminhava para o grupo de homeopatia, que na verdade encaminhava para a gente, nós fazíamos uma abordagem mais integral e mais complementar ao tratamento psiquiátrico. Então isso dava um plus em termos de tratamento. Uma característica que nós percebíamos, eram duas especificamente na grafia técnica. Primeiro era o corte do tio, no ão da palavra, por exemplo, qualquer palavra que terminasse com ão, a perna do O ela subia e cortava a letra A. Então, isso na grafologia clínica é uma representatividade de autoagressão, de processo de autoagressão. E aí nós começamos a pesquisar esses pacientes, né, não só o corte do tio na letra A, mas também a assinatura da pessoa. Normalmente uma assinatura que ela é muito rabiscada na zona do ego da letra, que é no meio da letra, isso caracteriza ou pode caracterizar, na maioria das vezes, um processo de autoagressão muito profundo, né? Isso pela visão da grafologia clínica. Então nós começamos a investigar esses pacientes. Duas pacientes tinham tido dessoma pela terapia de regressão por enforcamento. E essas duas pacientes tinham tireoidite de Hashimoto. Elas tinham produção de anticorpos contra a tireoide e tinham corte da grafia de tipo de autoagressão. Então esse trabalho, infelizmente eu não pude continuar, porque foi exatamente no período que eu estava vindo para Foz, eu não pude dar sequência nessa pesquisa, mas é um campo de pesquisa fascinante nesse sentido. E uma outra característica foi o método de Kampfer, que a gente utilizava muito, que é a grafia ao microscópio. Que a gente coloca a grafia, o paciente escreve numa folha de papel ofício em torno de 20 linhas, uma redação comum, com uma caneta esferográfica azul ou preta, e essa grafia a gente leva ao microscópio e a gente consegue identificar traços de cancerinismo, ou seja, traços de tendências naturais ao câncer. Esse método está fundamentado por um pesquisador chamado Kampfer, né, que foi
ele trabalhou no hospital de oncologia, se não me engano, na Universidade de Liverpool, e ele veio trazendo essas informações, e ele começou, o que ele começou a observar? Como ele era grafólogo, todos os pacientes que morriam de câncer, ele botava a grafia no microscópio, e ele começou a observar que praticamente 100% dos pacientes que morriam de câncer tinham os sinais do cancerinismo na grafia. E aí ele começou a estabelecer uma teoria, que é a teoria de Kampfer. Eu tenho um livro aqui, quem tiver interesse, ele está aqui. É muito interessante. Se eu quiser dar uma olhada, é aqui. Tem inclusive a foto do método de Kampfer, o que a gente encontra na grafia com essas tendências. Então, assim, 87% dos casos, né, a acurácia diagnóstica, 87% dos casos de positividade para antecedentes pessoais, antecedentes familiares, e quase 90% para antecedentes pessoais da doença. Ou seja, às vezes a pessoa tem histórico de câncer na família, o método alcança 87% de positividade. E a pessoa que tem histórico pregresso da doença, que é um método também que a gente faz acompanhamento diagnóstico desses casos, pode chegar a quase 90% de acurácia. Então, é para explicar aí essa pergunta. Alexandre, fala o título do livro e do autor. Eduardo Barbosa, o autor. Eduardo Barbosa? Eduardo Barbosa. Se chama Método de Kampfer? Cancerinismo e grafologia. Prevenção e tratamento precoce do câncer. O Eduardo foi meu professor, né, de homeopatia, uma pessoa muito bacana, assim, um estudioso, um grande pesquisador, e me ajudou bastante no desenvolvimento das minhas ideias. Alexandre, eu sugiro que você coloque isso na bibliografia e vai fazer o máximo 10. Em tertúlia anterior, o senhor comentou sobre a serenona Rosa dos Ventos. Poderia comentar sobre a circunstância desse encontro? Ela ainda se encontra no intrafísico? Olha, até quando eu sei, das últimas coisas que eu vi, ela ainda está no intrafísico. Ela aparece como se fosse uma fazendeira, com roupa dessas tecida em fazenda, geralmente escura, a roupa que ela usa. É uma senhora assim, mais de meia idade para mais, não é muito alta, usava o cabelo para trás assim, arrumadinho, quase sempre apertado atrás, etc. Tal. Agora, você olhar para ela e ver que era uma mãe fazendeira. Modo geral é isso. Alexandre, na letra B, eu queria entender se você pesquisou um pouco do para-DNA relacionado com o fenômeno da personalidade consecutiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que determina que alguns comportamentos, alguns gostos, tendências sejam passados e outros não. Na verdade, o que eu penso sobre isso, né, eu andei dando uma lida em algumas coisas, não fiz uma pesquisa profunda sobre esse tema, tá? A minha abordagem ela foi um pouco diferente dessa, mas vale a pena a pesquisa, né? Eu acho que o processo da personalidade consecutiva tem relação direta com a lei de afinização paragênica. A consciência volta para aquele mesmo grupo por afinizações, né? Então ela dessoma de uma maneira precoce ou não precoce, fica num período de intermissão pequeno e ela ressoma naquele mesmo grupo por uma das condições que eu acho que tem a ver é a afinidade paragênica. Então, acho que é por afinidade mesmo de histórico pessoal, ou para história, ou holobiografias, né, que estão conectadas com aquele grupo karma. Alexandre, no B também, nesse verbete para DNA, eu fiquei interessado em saber, pensando no presente e futuro, como que eu faço para imprimir no meu para DNA construtos, ideias de lucidez, maturidade, cosmoética, para que com o passar do presente e futuro eu tenha mais isso. Como que eu faço para imprimir isso? Eu acho que todas essas técnicas que a gente está insistentemente fazendo aqui no dia a dia, eu acho que isso aí já é um processo que vai gerar isso. O processo, por exemplo, das dinâmicas, de laboratório, de leitura, de estudar processo evolutivo. Sabe? Você estudar o processo evolutivo. Eu acho que isso é um diferencial, é um marco que vai imprimir no nosso para-DNA uma lucidez evolutiva e multidimensional que nós vamos levar para vidas futuras. Lógico que cada vez mais a gente vai ampliando isso.
E quando eu penso para-DNA, não penso só na dimensão intrafísica. Eu penso na dimensão, em várias dimensões, inclusive na próxima intermissão, né? Na definição você coloca que é o armazenamento e a sedimentação de códigos e informações. Esses códigos, por exemplo, o código pessoal de cosmoética, código grupal de cosmoética, eles podem ter uma força a ponto de imprimir isso no para-DNA? Por exemplo, a condição do pentatloduplista é uma condição de impressão de para-DNA. A partir do momento que você tem uma dupla e que você desenvolve aqueles 5 itens do verbete, aquilo é uma condição de potencialização de para-DNA. Porque 1, 2 são muito mais potentes do que 1, do ponto de vista da interassistência e da autolucidez, né? Da autocoerência, de tudo isso. Então, essa é uma das características que eu vejo, né? E tudo que a gente vem estudando, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente se desenvolver e melhorar a nossa paragenética. Uma última questão, que você fala aqui são para impressões de origem vivenciais e paravivenciais. Me dá a entender que a repetição dessas vivências é que geraria maior impressão, né, marca nesse para-DNA. Mas é possível uma única vivência que seja forte o suficiente, capaz de marcar o DNA? Sim. É possível. Se a gente pensar, por exemplo, que a holomemória pode seguir um modelo estereogramático, de estereograma, eu acho que sim. Porque se a gente pensar que existem paracamadas dentro dessa estrutura, que o estereograma é exatamente as paracamadas, e uma vivência mais impregnada de emoção, ela vinca mais do ponto de vista de energia, e ela faz a maior disfunção desse para-DNA, possivelmente uma única vivência é capaz de gerar essa condição. É bem provável. Alexandre, aqui no ar. Na fatologia, na 5ª linha, você fala sobre os resíduos das retropatologias no atual soma, né? Eu queria saber, assim, dentro da sua experiência clínica, que tipo, como é que você observou esses resíduos? Né? Como é que você observa, como é que isso se dá, mais ou menos, de que maneira que funciona isso? Olha, uma coisa que eu observo muito interessante, por exemplo, por exemplo, no caso da síndrome de Down. Não sei se você quem já teve a experiência de poder acompanhar uma criança com Down, que existem várias categorias dentro da síndrome. Então, tem criança que é Down, que é uma criança que praticamente ela tem um fenótipo quase normal. Então, isso me leva a pensar, do ponto de vista de para-DNA, que provavelmente, no decorrer do tempo, está ocorrendo o quê? Uma para-higienização desse para-DNA. Provavelmente. Que ela já vem com traços cromossomiais muito mais suaves do ponto de vista energético. E que, consequentemente, as para-impressões desse para-DNA, elas estão muito mais suavizadas do ponto de vista de impressão no soma. Né? Uma outra condição que eu tenho pensado muito, mas que eu não tenho vivência prática, é a questão do autismo e a síndrome de Asperger. São essas duas condições clínicas que o autismo ele tem praticamente uma nulidade de relações interpessoais. Né? Ele vive enclausurado dentro de si próprio e fechado para os processos dele, de relação social, de evolução. O Asperger já nem tanto. O Asperger ele já tem menos déficit cognitivo e ele é capaz de interagir um pouco melhor em termos de linguagem do que o autismo. Então, possivelmente, o Asperger pode ser uma derivação, né, de uma limpeza de uma carga paragenética que essa consciência vem trazendo. Então, esses dois exemplos que eu poderia te citar, assim, que me faz pensar nesse sentido. E quando eu penso em locos menores, eu não penso só em soma, eu penso em holossoma. Eu não penso só em soma. No soma a gente tem algumas fragilidades que são da tipologia, né? São do tipo de cada pessoa. Tem pessoas que têm, por exemplo, fragilidade digestiva. Tem gente que tem fragilidade cardíaca, tem fragilidade pulmonar. Mas quando eu penso em locos menores, eu penso em termos de holossoma. Né? Não só soma, mas psicossoma, energossoma e mentalsoma. Alexandre,
Alguns comentários e também assim, sugestões que eu queria dar, além de dúvidas, muitas. Essas técnicas de fixação que você comentou, uma delas eu considero que o livro é isso. Porque o livro, ele além de ser escrito e ele sai do seu paracérebro, ele é parte de você, ele é parte da sua identidade. Você nunca vai perder a identidade em relação àquele livro. E ele também é visto, manuseado e energizado por centenas de milhares de pessoas. Então, essa energização coletiva, em torno disso, das ideias que ali estão, se elas são cosmoéticas, produtivas, remissoras, se elas estão patrocinando terapêutica ou profilaxia para alguém, devido à carga interassistencial que aquilo tem, é muito forte na sua paragenética. Então, muitas melhoras que a gente tem, a gente não sabe, assim, parecem meio milagrosas, meio instantâneas, que não foram frutos de um esforço, às vezes, íntimo tão grande, elas surgem, eu suponho, em função dessa massa crítica. Então, acho que as técnicas de fixação, dentre as técnicas de fixação, o livro, o verbete também cai nessa categoria, mas o livro mais, devido ao manuseio e ao acréscimo que as pessoas fazem das suas para-identidades ali dentro daquela identidade inicial que foi a sua. Então, você começa a ser uma obra coletiva. A sua paragenética, ela começa a ser meio que uma obra coletiva em função da assistência criada. Eu também ia te sugerir a expressão, o professor Valdo abordou agora há pouco, a questão do trancamento do parapsiquismo, né? Eu usei uma expressão para isso, chama lobotomia parapsíquica, que eu coloquei no síndrome do estrangeiro. E acho que na sindromologia poderia entrar a síndrome pelas dezenas de referências que eu vejo aqui em relação à síndrome. Eu próprio posso dizer, eu não estudei ainda a questão da paragenética com a profundidade necessária no caso da síndrome do estrangeiro, mas eu sei que tem uma interação muito séria, que é uma relação muito profunda. Então, não serviria apenas para mim, no caso, mas ajudaria também a todas as pessoas que apresentam em algum nível a síndrome mais suave ou a completa, a integral, como ela está ali no livro. Ótimo, vou Obrigada. Vou receber a dica. Aqui na letra D. Aqui. Gostaria que falasse mais em parafatologia, na quinta linha, no final, a reciclagem do para-DNA através da Recim. Poderia falar mais a respeito? A partir do momento que a gente começa a ter contato conosco, né, com a nossa realidade consciencial, né, nosso micro-universo, e consegue fazer esse mapeamento, né, de traços de personalidade, o primeiro passo é o autodiagnóstico. A gente sabe disso, né? Então a gente tem que analisar o autodiagnóstico, olhar para aquilo com serenidade e enfrentar para reciclar. Então, a partir do momento que a gente entra nessa labuta consciencial, nesse trabalho consciencial, essas matrizes dissonantes que a gente vem trazendo de vidas passadas, né, que são processos difíceis de trafar, essa coisa toda que todo mundo tem, a gente começa a mexer com essas questões. Só o fato de a gente tomar consciência disso, eu acho que a gente já está fazendo para-higienização. Só o fato de a gente estar acessando essas informações e estar começando o trabalho de limpeza, já é um fato importante no sentido de a gente limpar essa história, ou limpar essa holobiografia, né? Aí tem a técnica lá do nosso colega lá, o Djalma, o professor Djalma, que é a técnica do inventário, né, do inventariograma, que é uma técnica que é utilizada, né? A proposta da própria Conscius, no sentido de a gente se olhar ali dentro de como a gente está evolutivamente, ou fazer a prodometria evolutiva. Então, isso é um fato importante no sentido da gente trabalhar. E o esforço pessoal de superar um traço, isso já recicla para a genética. A gente já limpa aquela estrutura que estava doente e que já vem doente em múltiplas vidas. E não vejo que seja só conosco, com a pessoa, que é a cobaia da história, mas vejo também que existe um aspecto multidimensional, que a gente liberta o grupo de consciências que está ligado a gente, do ponto de vista da paragenética. Então a gente recicla a nossa paragenética e assiste as consciências que estão ligadas pelo próprio locus minores de resistência, né? Porque tem o locus minores emocional, de trafar, né? Não é só... E aí o que acontece? A gente está assistindo esse grupo no sentido de reciclar também quem nos acompanha.
Você considera que essas mudanças, tanto reciclagens, cuidado com o soma, você tem o mérito numa próxima vida ter um soma mais saudável? Sem dúvida, eu acho que isso aí no aspecto geral, não só de psicossoma, não só de parte emocional, mas de holossoma mesmo. Eu acho que isso aí repercute sim. Mais um item aqui na efeitologia, os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a paragenética de futuros somas. Eu até já comentei para um colega lá de Curitiba sobre isso, né? Eu acho que a cirurgia bariátrica, ela tem indicações formais. Não é essa febre enlouquecedora que a gente vê por aí. Que as pessoas ganham peso para poder fazer a bariátrica. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é uma técnica mutiladora, né? Você, na verdade, está mutilando um órgão são. Não é um órgão, não existe uma doença a princípio no órgão especificamente. A doença é holossomática, mas ela não é no órgão especificamente, né? E a doença é emocional, né? Na maioria das vezes. Então, assim, vai se mutilar um órgão são de maneira indiscriminada, com certeza isso vai ter uma repercussão em futuros somas. Aí você vê, às vezes, uma criança nascer com câncer, ter câncer de estômago aos 2 anos de idade, que isso pode acontecer, a gente vai no Instituto Nacional do Câncer, a gente vê muito isso, a gente não sabe por quê. E pai e mãe sem genograma, nenhum genograma de história de câncer. Quer dizer, a coisa é intraconsciencial. A consciência, ela vem trazendo aquilo na alterança dela, independente de genitor. Independente da genética do genitor. Pode ser um reflexo. Alexander, aqui no B, eu gostaria de perguntar... Pode continuar. En parapatología, la tercera línea de ensino para vaso, as inferencias sobre la paraprocedencia a través del autoparagenograma. Es que a la paraprocedencia infiere en el paragenograma. De donde você vem, eso ya tiene un peso en você. No sé si você entendió mi portuñol. Não estou conseguindo achar aqui. Você vem. Parapatologia, qual é a linha? Página 57. 57, tá. Sim. Terceira linha. De ensino para vaso, as inferências sobre a paraprocedência através do autoparagenograma. E a pergunta é se a paraprocedência infiere em nosso paragenograma, es decir, tiene un peso sobre nós de donde procedamos. Isso, não sei. Eu acho que o autoparagenograma, ele não analisa só trafora e trafar e trafal. Mas ele tem uma característica de nós também descobrirmos, né, a nossa paraprocedência. Qual é o bolsão extrafísico que a gente estava ligado na intermissão, da onde nós viemos, basicamente isso. Né? Porque essas vivências, elas geram para-impressão também, não é só as vivências do intrafísico. Né? Então, as vivências da intermissão, elas são geradoras de para-impressão, né, de holomemória. Então, com essa autoinvestigação, esse inventário holossomático que a consciência faz do ponto de vista da autopesquisa, a gente poderia conseguir acessar essa paraprocedência, fazer inferência a essa paraprocedência. Entendeu? Alexandre, aqui, se está funcionando, tá? Ok? Tá. Se possível, se fizesse uma relação entre o estigma paragenético, que está colocado no verbete, e a relação entre a homeostase e a patologia do para-DNA. O estigma, na verdade, ele é uma para-impressão de para-DNA. Ele vem registrado, na maioria das vezes, nesse para-DNA de múltiplas vidas. Agora, depende do estigma, né? Tem vários tipos de estigma. Tá? Ele não iria influenciar na descriptografia do código genético? A pessoa tendo a lucidez desse estigma e a origem dele poderia auxiliar nesse conhecimento? Né? Poderia sim, eu acho que poderia sim. Alexandre, dentro do que a Sônia perguntou, o que eu queria entender é assim, a psicologia entende que o trauma, ele se mantém relacionado com a dose, a quantidade de tempo que a pessoa vivenciou determinada situação traumática e mais algumas vulnerabilidades que ela tenha passado na infância. Como é que tu entende que o trauma passa de uma vida para outra, como na pesquisa que você falou
a pessoa ter sido enforcada, o que tu entende que determina que em algum momento a pessoa passe? Eu acho que é o teor emocional de como é. Se a gente for pensar que o Groff já estudava isso em termos de matriz perinatal básica, né? O Groff foi um dos psicólogos transpessoais que defendeu muito essa ideia da formação dessa matriz perinatal, que é os traumas de parto. Mas ele ficou nisso. A paragenética é muito mais do que isso. Ele ficou muito na superfície, né? Ele não aprofundou essa teoria. Então eu vejo assim, emoção, ela vinca. É a maneira como eu entendo. A emoção, quando ela é carregada demais, ela vai vincar nesse psicossoma. E vai vincar nessa parasitologia. É outra coisa. Cotoveloma. Pois é. Agora, o processo todo é o psicossoma. Psicossoma. É o que fixa tudo. É o que fixa. É o que a gente vê. Agora, a respeito do verbete do dicionário, poderia fazer alguma diferenciação cosmoética da exaustividade benéfica, da exaustividade maléfica, no caso que seria o toque? Sim, não há dúvida que é isso. Por exemplo, eu vi falando aqui, já falei várias vezes, tem gente que acha que eu sofro do toque. Agora, são os bobocas, esse é que deve sofrer. Então, é um processo de cotoveloma aí também. Por quê? Eu não sofro com nada disso, eu sou organizado dentro daquilo que eu posso. Só isso. Isso é exaustividade, até um certo ponto. Então, por exemplo, essa minha técnica de desarrumar arrumando, não é todo mundo que é assim. Isso é exaustividade. Então, vamos entender o que é exaustivologia. Agora, o toque é a vovozinha, né? Eu não sofro nada com isso. Ó, sem problema. Outra coisa, o que é interessante no toque é o seguinte, é que é o povo que tem o toque, que significa uma outra coisa, é aquele povo que faz assim, que dá o toque. Isso aqui é interessante, a conotação sem querer, ela existe para certas pessoas, entende? Com o toque. Aí esse toque que eu estou falando é o toque T-O-Q-U-E. Né? Agora, para você, para a fotologia, página 57, terceira linha de baixo para cima. As inferências sobre a paraprocedência através do alto paragenomograma. Genograma. Poderia expandir? Você já andou falando, mas esse aqui é outra pessoa. Está chegando agora. O alto paragenograma é o que eu acabei de falar há pouco tempo, né? Ele não serve só para fazer uma análise de trafor, trafar e trafal da consciência, mas ele pode ajudar na inferência também da paraprocedência. Qual é o bolsão que a Consim veio, quando era Consciex no período pré-ressomático, na intermissão, e quais eram os grupos que ela estava conectada na intermissão, no extrafísico, né? Então eu acho que essa técnica também favorece a ampliar a lucidez multidimensional. Professor Alexandre, já leu a obra de Stanley Keleman? O autor faz a correlação dos efeitos emocionais e as alterações das estruturas celulares. O professor está indo além. Você pretende escrever algum livro sobre o assunto? Sim. Eu preciso fundamentar bem metodologicamente e parametodologicamente essas teorias. Algumas coisas eu estou conseguindo fundamentar. Outras ainda estão no terreno da hipótese, né? Porque o tema ele parece até a certo ponto mateológico demais, né? Às vezes muito abstrato. Mas o que eu tenho procurado fazer do ponto de vista metodológico? Criar, através da técnica da correlatividade, que é uma técnica que está aqui, inclusive no verbete, de fazer as correlações com a ciência convencional. Então eu trouxe aqui alguns livros que são da ciência convencional, vários pesquisadores que são cientistas nessa história, e eu estou tentando ampliar esses conceitos dentro do paradigma consciencial. Escuta, seria bom você dar um toque de cada livro que você trouxe, para não perder o tempo. Eu trouxe uma livraria aqui, preciso falar alguma coisa de cada um. Fala aí pra gente. Olha, trouxe esse aqui, que é do Ricardo de Bernardi, que é Gestação, Sublime Intercâmbio, que foi que eu tirei bastante coisa em termos de ressomatologia. Trouxe do Reich, que é a biopatia do câncer, que ele fala muito bem, inclusive a nossa amiga Alzira defendeu um verbete sobre couraça holossomática, que tem muito sobre a teoria reichiana, que é a teoria da energia orgânica, na diferenciação de impregnação de núcleo celular com citoplasma.
que isso pode explicar muita coisa em termos de DNA, de para-DNA inclusive. Tem a psicognomia, do Paulo Bultz, que é uma coisa que eu venho estudando também do ponto de vista da paragenética. Inclusive eu estou estudando agora o tipo de crânio do Lindenberg Alves, e eu descobri que ele era um assassino em potencial antes dele matar a menina lá, por causa do diâmetro biauricular. Ele tem um diâmetro biauricular bem acentuado. Eu estava estudando a tipologia de crânio do Lindenberg, que eu acho que pode explicar, a psicognomia pode explicar. Tem esse livro aqui, que é um livro espírita, mas que eu consegui tirar algumas coisas que são proveitosas, que é o Perispírito e suas modelações, principalmente em relação a essa reestruturação de paraforma, da parasitologia do psicossoma. Tem esse livro do Hermínio Miranda, que é o Autismo, uma leitura espiritual, que ele fala sobre o processo parafisiopatológico do autismo, no sentido da alteração que existe na passagem de informação do banco de dados do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Tem a Dinâmica Psi, que foi o primeiro livro que eu li da série do Jorge Andréa, que é um livro que fala sobre esses campos morfogenéticos do DNA e estruturação de bases nitrogenadas. Ou seja, esse mecanismo que ele defende, que é o Jorge Andréa, o locus minoris, ele pode estar vindo desse processo aqui, através de para-impressão nesses campos morfogenéticos do DNA. O locus minoris pode estar sendo formado no período de conexão das redes paraneurais do psicossoma com o DNA. Isso é uma teoria que eu venho defendendo. O segundo livro da série do Jorge André, que é a Paligênese, a Grande Lei, que é o processo de ressoma, de ressomatologia, ou seja, que é esse imprint dos primeiros 3 meses de gestação. Ele, na verdade, ele defende a mesma teoria do Bernard, e ele amplia o conceito dentro de uma visão espírita, né, e multidimensional. O Médico Quântico, que é do Amit Goswami, eu tirei algumas informações em relação à física quântica e para DNA, que tem bastante coisa interessante aqui, né? A física quântica tem tentado explicar principalmente os processos da consciência. E aí, pegando um gancho aqui, a Dana Zohar, que é um livro que também fala sobre o sistema bombado de Froelich, que eu havia falado aqui em relação à questão dos corpúsculos de início e a transmissão energoelétrica do psicossoma. A fisiologia transdimensional, que ele fala também dos corpúsculos de início e faz uma correlação direta da genética, e ele fala sobre parageneticistas, esse cara aqui. É interessante, ele fala sobre isso. Aí tem os livros mais simples, né? Tem esse livro aqui que a leitura é extensa, mas às vezes eu leio um livro de 200 folhas para tirar uma frase. É uma peneira que tem que ser feita. Está ótimo se você pegou uma frase, que às vezes eu pego uma letra. Às vezes é um ponto. Esses livrinhos aqui, eles são bem simplesinhos, mas eles sempre trazem alguma informação interessante, às vezes uma frase que você pode ampliar dentro de um conceito do próprio paradigma consciencial. Me ajudou. Esse aqui que é da grafologia clínica, né? Esse do Zimmermann, que é um livro que eu comprei quando eu era espírita, né? Que ainda tem até hoje. Esse é antigo, Ele me trouxe bastante informações, inclusive sobre dessoma e paragenética. Zimmermann é uma grande cabeça. É um livro bacana, assim, tem bastante coisa. Só que ele está muito voltado para o dogma ainda, né? Espírita do Papa Amarelo, como a gente chama. Espírita mesmo. Tem esse livro aqui que é muito legal, do Robson Pinheiro, que é Além da Matéria, né? Que também fala muito sobre essas transmissões energéticas do psicossoma com o soma. Tem o Paracérebro, que é do Ismael, né? Que ele teve inclusive aqui, que eu tirei algumas coisas importantes. E tem esse aqui, que é a Biologia da Crença, que é do Bruce Lipton, que ele fala muito sobre o processo de epigenética, que tem me ajudado inclusive a defender algumas teorias dentro da minha própria especialidade, que é a homeopatia, e que os homeopatas eles não gostam muito que fale sobre isso não, mas eu estou criando confusão com eles aí. Então é isso, foram alguns livros que eu usei. Eu li mais ou menos uns 50 livros para conseguir redigir esse verbete, quer dizer, bem lento no decorrer do tempo, né? Eu trouxe assim os livros que são principais. Né? Se alguém quiser pegar o título, eu vou botar mais referência no verbete em relação à bibliografia que foi utilizada. Alexandre, aqui no ar, Igor.
Bom, o que eu estava pensando aqui ao ler o teu verbete foi na questão da pré-mãe. E aí eu queria que você falasse as correlações aí do processo da pré-mãe, que, pelo que eu imagino, né, é uma para-incubação pré-ressomática da consciência visando adaptar o psicossoma dela a um psicossoma de uma outra espécie, né? Então eu não sei como que você encara isso, queria que você falasse se é uma espécie de paramutação genética ou algo similar. Não, eu acho que o acoplamento da consciência com o sensitivo, nesse caso de pré-mãe, é uma condição que faz um alinhamento parafisiológico da consciência que vai ressomar. Para que ele, não só em termos de parafisiológico, mas de autoconsciencialidade, no sentido para que ele sinta como é que será o novo corpo, para que ele se prepare para aquela condição, para que ele não tenha um choque cronêmico ou prosêmico no processo de ressomática. Eu acho que é por aí. Tipo de imprint mesmo. E o realinhamento dessas matrizes paracognitivas. Eu acho que mas pode ser por aí. Pelo que você entende, haveria uma alteração na questão do para-DNA, do caso da consciência? Esse professor Valdo quer. Seria bom depois você conversar com a Mabel, que eles têm feito alguma coisa sobre esse assunto junto com a turma aí da Comunicons. Eu já dei umas 30 entrevistas. Cada um tem um mínimo de 20 questões sobre esse assunto. Então a gente fala isso tudo aí. Agora, o que eu vejo nessa história toda é o seguinte: é a ascendência do psicossoma em cima da consciência. Isso aí é que é a coisa mais difícil a pessoa se liberar. Então, o que acontece aí na pré-maternologia é justamente isso. Então, o cara vem aí e ele vê quais são as diferenças entre a manifestação dele naquele planeta dele e como é a forma humanoide terrestre. E ele se adapta a isso. No caso do EM, por exemplo, ele teve que olhar muito, principalmente o processo torácico, que é o que pegava mais. Agora, isso pegava o laringochakra, pegava o tórax, pegava a respiração, os 2 pulmões e tudo mais. Ele já tinha conseguido superar uma boa parte das emoções, porque devido ao temperamento dele expansivo, de bom humor, isso ajudou muito, que combina com o meu, até um certo ponto. Entende? Então a gente conseguiu controlar. Agora, eu passei mais ou menos conectado com alguma coisa com ele durante meio século. Pouco mais. Agora, na hora que ele saiu, eu passei 3 dias com problema ainda, não. Agora, eu sentia o problema todo na base do externo. Entende? Não tinha nada que ver, assim, com hipertensão ou qualquer coisa de pulmão, não. Mas pulmão até que tinha, por causa do processo, parecia que às vezes eu estava sufocado. Agora, durante 3 dias, até desligar os plugs, eu senti o problema. E eles me avisaram isso tudo. Eu diminuí o trabalho, os exercícios nesses 3 dias, até ficar livre daquilo. Agora, o que eu vejo é o seguinte: existem ligações que aí é que entra o paramicrochip, para estudar isso tudo. Então, tudo quanto é teoria que você falar sobre isso, lembre-se, pode ser que tenha um paramicrochip no riscado aí, no enredo, no contexto. Aí muda tudo. Então, isso aí é seríssimo. Agora, há uma... Tudo é para estudar. Sim. Agora, ele já tem mais de 200 questões já levantadas com esse processo. Nós já fizemos aqui, são dezenas de entrevistas. Eu geralmente faço essa entrevista aqui no Tertuliano, é um dia na semana específico com eles. Quase sempre tem 5, 6, 8, 10 pessoas. Mas aquela equipe é sempre mais ou menos a mesma. Eu já tenho um calhamaço de material. Valdo, uma das preocupações que o EM tinha era de não ter a visão normal, né? Porque os olhos dele eram um pouco diferentes. Mas não deu nada, isso aí, né, com o tempo, ele superou. A coisa mais difícil que ele tinha mesmo era o processo do laringochakra e o mecanismo da fala. Isso aí que ele demorou mais a desenvolver. Agora, na questão dos olhos, o negócio não era tão contra ele, era mais contra mim, quer dizer, contra o terrestre. Sim, sim. Porque
ele tinha mais gabarito que a gente em certas Ele dizia coisas. que enxergava tipo ressonância. Você lembra uma vez a gente mostrou? Ele disse, eu enxergo assim, tipo ressonância magnética. Ele tinha um olhar diferente, né? Não, isso aí... Mas agora, eu vi isso no Serenão lá, que era o Quilin, o chinês. Ele tinha um negócio à distância. Aquele monte de quilômetros de distância, ele influenciava as coisas. Quer dizer, a gente não sabe como é que é isso. Eu também tenho estudado aí o processo, o fenômeno da triscagem, que também tem relação com isso. Uma outra coisa séria também é o problema dos olhos, as patologias oftalmológicas. Entende? Isso também influi por causa do processo cerebral. Então, por exemplo, o problema da triscagem, o cérebro, como é que fica isso? Tem muita coisa para a gente estudar nisso aí. Agora que a triscagem existe, existe. Eu, por exemplo, às vezes, eu tenho a triscagem, tem pessoa que às vezes percebe isso. Quando nós estávamos no início lá do problema do instituto, tudo isso, que eu usava até o mantra, devido ao meu processo de mexer com energia mais grossa, eu triscava. O povo vivia falando para mim. Tinha mulher que ficava com medo de mim. Ia falar comigo, desistia na última hora e ia embora. Outra coisa, são essas também que desmaiavam quando chegavam perto de mim por causa do processo de energia. Lá no Recife, aconteceu isso. Eu me lembro do caso de uma senhora. Pois é, mas lá, o caso do Recife, teve uma das moças que sentiu um orgasmo. A mega euforização leva para o orgasmo, dependendo da situação, isso é normal. Por exemplo, uma moça que ela vai subir na corda. Você sabe como é que é subir na corda? Tem que fazer uma força danada, sem apoiar em nada. Às vezes ela tem orgasmo. As francesas, às vezes, usavam isso durante a temporada, eu estudei isso em Paris, para dar orgasmo nela, as meninas, as adolescentes. Entende? Devido ao processo da ansiedade. Você sabe que a ansiedade, às vezes, pode dar orgasmo. Isso tudo depende da situação, como é que é. Principalmente mulher, devido ao processo hormonal. Então, isso tudo está aí para ser estudado. O seu campo é um dos mais vastos. Agora, é ótimo, porque já é um campo aberto. Ainda não está fechado, não está mais fechado, já abriram. O negócio tem que trabalhar mais nisso. Agora, ó, o que tem de fantasia nisso é igual esse livro do Nostradamus. Entende o que o povo já escreveu sobre o Nostradamus? 99% é fantasia. Então, a mesma coisa é aí. Eu não sei se é 99%, mas os 70%. O trabalho maior que eu vejo na pesquisa desse assunto não é a leitura. A leitura é boa de ler. O problema é conseguir separar o joio do trigo. Isso gera um tempo enorme para conseguir entender ver o essencial. Aquilo. Tirar o essencial. Ver o prioritário. Exatamente, tirar o prioritário. Agora, ó, Alverbetógrafo. Qual é a relação das doenças genéticas familiares ao modo do câncer com a paragenética deste grupo? Como se desenvolve essa relação entre essas pessoas? Olha, a questão do câncer, eu lembro de um caso que eu acompanhei alguns anos atrás, de uma criança com leucemia linfoblástica aguda. É uma doença que ocorre entre 2 a 5 anos de idade, né? E que normalmente, quando ela não é bem conduzida, a criança vem a falecer por questões de insuficiência renal, de sangramento, de coagulação intravascular disseminada, que a criança sangra por todo o corpo e tudo. E esse caso especificamente, ele não tinha relação com genótipo paterno nem materno. A criança abriu um quadro de leucemia linfoblástica aguda com 1 ano de idade. E veio a falecer logo em seguida. Não teve jeito de a gente conseguir tratar a criança nesse sentido, né? E não havia, depois foi feito um estudo de cariótipo e análise genética de genitores, e não tinha nenhuma relação com câncer, e também não havia histórico familiar de doenças relacionadas ao câncer especificamente. Existem várias teorias, inclusive dentro da psicossomática, né? Tem um livro chamado Psicossomática Hoje, né? Que ele traz algumas visões sobre o câncer do ponto de vista emocional, né? E uma delas é o trauma psíquico, o trauma emocional, que faz com que as defesas imunológicas elas caiam, né? A gente sabe, quando a pessoa está muito estressada, teoricamente, o nosso sistema imunológico diminui a potência dele, né? De defesa do organismo.
do soma. E com isso as células cancerígenas, elas começam a não ser debeladas por esse sistema de defesa do organismo e elas se proliferam. E aí a doença aparece. Agora, qual é o paragen relacionado a isso? Pode ser um paratrauma que a pessoa venha trazendo de uma vida passada? Pode ser. Pode ser que tenha relação. Eu não saberia dizer especificamente qual seria a matriz paracognitiva que definiria essa doença. Não saberia. Em mitologia, página 57. Faça algum cotejo da expressão o mito da teoria genética ser soberana, explicando todas as doenças congênitas e adquiridas, com a ideia muito comum de as pessoas usarem a expressão popular. Isso é meu karma, dando a ideia de que alguns problemas de saúde ou de outra natureza devem ser suportados, pois é uma forma de expiação de erros passados. É besteirada de religião, né? Essa questão da genética explicar tudo, né? Ela não explica, tanto não explica, tirando o paradigma consciencial, vamos pensar só na genética somática. A epigenética já está derrubando a genética ortodoxa, ela já vem para derrubar. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que o câncer está aparecendo independente dos genes estarem ligados ou não, ou estarem ativados ou não, dentro de um contexto de hereditariedade, né? Então existem fatores mesológicos que podem interferir com a célula, com a dinâmica celular e a produção da doença. Hoje já se sabe que é bem possível que ocorra e a epigenética está aí para explicar isso, né? E assim, quando a gente insere o paradigma consciencial, então fica a covardia, né? Aí vira a genética, ela se reduz a muito pouco, né? Não que ela não seja importante, mas ela... Agora, é de uma bióloga agora. O para-DNA pode compor o psicossoma? Na paracirurgia ocorre alteração no para-DNA? O para-DNA pode interferir no EV? De que forma? O verbetol que entende o para-DNA com estrutura similar ao DNA ou de que compõe sua estrutura? Olha, eu vou passar uma experiência que eu tive aqui no laboratório da paragenética, né, que eu vivi isso aí, foi uma experiência prática, vivencial, parametodológica, que me ajudou a entender algumas coisas desse verbete. Eu fui fazer o experimento aqui de 1h30 no laboratório, entrei em estado de relaxamento, não tive projeção lúcida, mas eu tive uma descoincidência importante, e eu percebi que estavam retirando do meu energossoma, próximo do umbilico chakra, uma energia que iria recompor um retalho do psicossoma. Então, é como se houvesse uma paracirurgia, como se eles retirassem um retalho do psicossoma, que haviam genes, ou paragenes, né? Genes não, paragenes, que estavam em dissonância, e com a minha energia iriam recompor essa parasitologia do psicossoma. Então, do ponto de vista de energético, é possível sim acontecer, porque eu experienciei isso. Do ponto de vista do estado vibracional, eu acho que o estado vibracional, quando ele é trabalhado incessantemente, ele vai mexer sim com essas matrizes paracognitivas. Inclusive, eu acho que ele vai deixar registrado no psicossoma, positivamente, um traço de parapsiquismo para uma nova vida. O professor Marcelo, apresentado aqui há poucos dias, né, sobre a cronologia da Recim, tem uma conexão muito séria com isso que você acabou de falar. Quer dizer, que no momento que a gente toma aquela decisão, ou que faz aquela transformação paracognitiva nossa, em algum aspecto, aquilo já começa a criar ressonância na paragenética até chegar no nível celular, né? No nível citológico. Pelo menos parece, porque essas curas aparentemente inexplicáveis, a própria paracirurgia, parahemostasia, paranestesia e tudo mais, tem relação direta com esse trabalho que você está falando. Quer dizer, a paragenética não é assim tão imutável, embora o temperamento seja a última coisa a mudar, sim, segundo as pesquisas, né? O que explica o fato de a Concinha amar os seus pais, mas não conseguir ficar perto deles? Porque tudo que eles fazem lhe incomoda. Deixo para você aí. Passo a bola aí. É isso que dá a fazer upgrade lá na intermissão, né? Porque a gente faz a atualização e quando a gente chega aqui... a pessoa vira a cara. E aí a pessoa não reconhece. A gente não reconhece o grupo e às vezes o grupo não reconhece a gente. Então eu acho que isso é bem possível de acontecer. Eu vivo isso no meu grupo Karma, né?
no sentido de estar estudando essas coisas, e a minha família é uma família extremamente religiosa, vem de uma família espírita e católica, minha mãe era uma católica fervorosa, mas eu consegui fazer algumas atualizações e que está me ajudando nesse sentido para que eu possa ajudá-los também. Então acho que a postura melhor nesse ponto é a gente se atualizar cada vez mais e ter cuidado na hora de assistir os nossos pais, para a gente respeitar acima de tudo o limite deles. O limite cosmoético de assistência, né? A cirurgia plástica de objetivo estético pode gerar alguma consequência negativa para a nossa paragenética? Acho que depende muito da intenção. Depende, varia muito. Eu mexi com isso e sei como é que é. Eu acho que eu sou especialista na área, mas o que eu percebo por discernimento, né? De tentar discernir isso, eu acho que depende muito da intenção da pessoa. Uma das piores coisas que tem, a Maria vai com as outras. A equipe toda de o mulherio fez, então ela tem que fazer também. Aí isso é uma das piores coisas que tem aí. Maria vai com as outras, aquela florzinha. A pessoa, por exemplo, que faz uma cirurgia plástica e que ela tem a intenção sexo-chacral, por exemplo, de fazer sedução com uma porção de gente, que a gente sabe que o problema é o seguinte, não é cirurgia reparadora, mas às vezes você faz uma estética na pessoa, ela deixa de suicidar. Ou não entende isso. Se a pessoa está dentro do contexto patológico, a sentir o que é isso. Então não é assim não. É muita coisa que precisa fazer estética assim. Não é assim não. Tem que pensar isso demais. Os fanáticos religiosos são contra o processo da cirurgia plástica. Eu sei que eu passei por isso. Uma pressão danada em muitas áreas, de todo jeito. Eu tive casos de pacientes que eu acompanhei, principalmente bariátricos, né? Que eles fazem, depois que eles fazem a cirurgia plástica, eles renovam, eles são outra pessoa. Agora, o processo positivo, é que tem muita gente que não entra nessa, eles pioram mais, aí é que eu fiz. Exatamente. Agora, por isso que eu não fazia nada de cirurgia, ou cosmetria, ou qualquer coisa. Eu fazia o envolvimento da pessoa para fazer a reciclagem dela, acabou. É outra personalidade, vou mudar você. Aí mudava tudo. Então as mulheres já de tal maneira que era o seguinte, chegou num certo ponto que eu não aguentava mais tanta gente. Entende? Outra coisa, eu atendia a mulher, daí a pouco ela trazia o marido dela. Entende? Agora, a minha clientela é 90% de mulheres e 10% de homens. Entende? Agora, os homens, tudo era trazido pelas próprias namoradas, a mulher, a noiva, o noivo, entende? Então a gente tem que ver isso. À medida que evoluímos e nos tornamos mais complexos, com mais trafores desenvolvidos, a parafisiologia do psicossoma se modifica. Ou seja, adquirimos novos paragenes que se acoplam ao psicossoma, que futuramente proporcionarão corpos biológicos mais aparelhados, predispostos à manifestação e potencialização desses atributos? Sem dúvida. Inclusive teve uma pergunta que eu fiz há uns 4 anos atrás na tertúlia em relação ao descarte do psicossoma, né? Se era necessário esse reequilíbrio de todas essas matrizes paracognitivas para que houvesse a terceira dessoma. A gente só fica livre de alguma coisa dentro da evolução quando você já dominou totalmente aquela coisa. Coisa aí é tudo. É o mundo, é o corpo, é uma condição, tudo. A gente só fica livre disso aqui, depois você dominou tudo. Enquanto a pessoa estiver por baixo das condições que nós temos nessa vida, ela não sai daqui. Acabou. Isso aqui é o mais bravo. Isso é uma dificuldade para o povo entender isso. O tipo de doença genética que nascemos pode ser alguma analogia para o que precisamos aprender? Seria a maneira de predispor alguma condição de análise intraconsciencial? Eu posso contar um caso? Eu tive um caso de uma paciente que eu acompanhei lá no Rio de Janeiro, no Hospital de Laranjeiras, né? Que ela nasceu com uma cardiopatia, na época eu fazia cardiologia. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita, era uma moça bem assim, novinha, devia ter uns 14, 15 anos na época, e ela me procurou para fazer uma avaliação de médico de trabalho, para fazer uma avaliação admissional, e foi identificado um sopro, e daí começou toda a investigação. Essa menina tinha uma cardiopatia chamada CIA, que é uma comunicação interatrial, onde o sangue passa de um ato para outro. E na maioria das vezes, isso é uma doença que é assintomática, ela não dá assim muitas repercussões,
E às vezes tem pessoas que chegam aos 60 anos e não tem nenhum sintoma clínico da doença. Outros não, já se manifestam mais precocemente, já com indicação cirúrgica. No dia que eu atendi essa menina pela primeira vez, eu tive uma parapercepção de processo de homicídio. Eu conversando com ela, me vinha aquela coisa de homicídio o tempo todo. Homicídio, 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 eu não conseguia entender o que era aquilo. E aí eu registrei. Nem era da Conscienciologia ainda, eu registrei a informação e guardei aquilo. E eu fui acompanhando ela, né, no decorrer do trabalho, essa coisa toda, até que chegou um momento da indicação cirúrgica. E no dia que ela internou, eu fui o primeiro a chegar no hospital, eu não tinha nenhum vínculo com a equipe cirúrgica, mas eu cheguei no hospital para saber dela, como é que ela estava, para dar um apoio mais emocional. Quando eu cheguei na beira do leito, que ela pegou na minha mão e começou a chorar, porque ela estava com medo da cirurgia, aí eu tive uma espécie de uma clarividência e vi que ela tinha tomado um tiro no mediastino. A bala tinha transfixado o coração dela. Ela tinha perfurado o coração e ela... que ficou lá. E ela agora, tinha morrido daquele... são pequenininhos, por isso que a pessoa não pensa. Agora, quando ele vai ampliando, ele é grande, tem que tomar a providência logo. E aí, o que se passou, né? A cardiopatia dela... Depois eu tive outros processos parapsíquicos em relação ao caso. A cardiopatia dela descompensou quando ela começou a namorar um rapaz que eu achei que provavelmente era o cara daquele momento lá. O cara do gatilho. Foi o cara do gatilho. Então, o processo energético descompensou toda a dinâmica parafisiológica dela e que levou a menina à cirurgia. Depois Tem ela muita ficou bem. coisa nisso. Qual a opinião do verbetógrafo sobre a cirurgia de correção da miopia? Eu acho que a cirurgia de correção da miopia ela é positiva. Eu acho assim, eu penso da seguinte maneira, eu sou o menos intervencionista possível. Eu acho que quanto a gente puder, ainda mais olho, o quanto a gente puder evitar de mexer... Eu tenho miopia. Pois tá? Desde os 13 anos. Enquanto... Não fiz cirurgia, não. Pois é, o risco de uma infecção, de uma cegueira, alguma coisa assim, por mais que você esteja, uma brecha, por mais que você esteja na mão de um ótimo cirurgião, eu penso que a gente deve evitar ao máximo esses procedimentos mais mutiladores, que vão retalhar o soma, para evitar acidente de percurso ou criar qualquer condição que possa ser deletéria mesmo ao soma. Né? Eu acho que não há nenhum problema usar óculos. Né? Eu, pelo menos, não tenho nenhum problema. Né? Eu acho que faz parte da personalidade. Né? Tem lente de contato, né? Tem lente de contato. Eu já usei lente de contato durante anos. Pois é. Carlone. Eu posso fazer uma pergunta ao professor Valdo, Carlone, se ele me permite. Valdo, você tem comentado aí esses dias a questão da descoincidência do paracérebro, o paracérebro mais ou menos mergulhado. Tem conexão com essa questão da restauração da genética toda, né? Sim. Quer dizer que é um paradoxo, que menos mergulhado, melhor o soma. Vou falar para vocês qual é o meu enigma, a minha questão, que é a que eu tenho discutido muito com a Mabel, com a turma aí das mini tertúlias que eu faço aí com o povo, né? O problema todo é o seguinte, o próprio enumerador me falou que eu sou melhor do que ele nisso. E olha, ele hoje é consciente, ele está acompanhando minha vida esse tempo todo, ele sabe tudo a meu respeito. Quando ele fala uma coisa dessa, isso me abala mais do que qualquer outra coisa, porque se examinar por quê, oncotô, doncovim, proncovô, tem que examinar isso aí. Agora, o que é que ele falou que eu sou melhor do que ele? Nas questões do Zéfiro, de comunicar com uma consciência, no caso, na época do Zé, por exemplo, que ele acompanhou, ele viu isso muito aí comigo e sabe hoje como é que eu sou, a minha condição de consciência trabalhando com a consciência, a minha capacidade de penetração no holopensene ou na intraconsciencialidade daquela pessoa esse mergulho positivo, assistencial. Ele acha que eu sou melhor do que ele, das coisas todas que ele tem visto por aí afora. Agora veja, qual a causa disso? Que eu não sei. Ele também não sabe. Então, o que é que eu acho? Eu acho que aí entra aquilo que eu vivo falando já há muitos anos, faz meio século que eu estou estudando isso e não sei nada. Que existem atributos que derivam do paracérebro, que a gente não sabe como é que funciona, que o serenão já usa, e parece que os evolucionários já começam a usar. O que eu estou falando é o seguinte, eles usam conscientemente. Eu, possivelmente, estou começando a usar isso
inconscientemente. Então, eu queria saber o seguinte, eu quero definir o que é isso, quero identificar o que é, quero saber o que é. Então, eu comecei a, pelo menos, procurar um nome. E é isso que eu estou estudando aí com a turma. A Mabel mesmo me deu um nome para isso, a turma lá está estudando isso aí. Para nós acharmos o que é isso. Realmente tem isso. Você faz uma impregnação. A gente às vezes escuta até a sua voz. Não, mas a maior prova não é isso não. O enumerador me lembrou isso. A maior prova foi daquela menina que eu já falei para vocês, foi o pior caso que eu já vi, que podia acontecer uma morte ali na hora devido às vias de fato, o processo físico que estava existindo. A menina tinha 17 anos, uma menina bonita, tinha vindo de Goiás, noiva, morena clara, franzina, alta, cabelo comprido, preto, era branca, está entendendo? Cabelo comprido. Agora, o que se passa? Quando eu tive os primeiros contatos lá, logo de início, a hora que eu chego lá para ver, isso estava perto lá do hospital psiquiátrico lá, que não é hospital, né? Aquele problema que ainda existe até em Uberaba até hoje. Então, o que se passa? Era os espíritas lá da história. Mas eles tiveram dificuldade, então chamaram um soldado para segurar a menina, porque ela estava possessa. Estava totalmente dentro da possessão, mas mega possessão. Aí os soldados chegaram perto dela, eu vi, com esses olhos, como é que o povo fala, que a terra há de comer, eu vi aquela menina daqueles braços franzino, fininho, parecia bambuzinho, os braços dela, fazia assim com o soldado, assim, e fazia assim. Eu depois vi isso no cinema e falei assim, não, isso tudo é possível. Eu já vi isso acontecer. Agora, eram só 9 soldados. Agora, o que se passa? Eu estava ali e tinha que mostrar, né? Tinha que ter testosterona e fazer alguma coisa, porque eu tinha que acabar com aquilo. Então, eu perguntei primeiro lá qual era o nome da menina, o nome de família, da intimidade dela, porque isso é que era a minha técnica, que sempre foi de processo antipoltergeist, analisar o processo, fazer o desassédio. Aí eu comecei a chamar a menina e fui caminhando para ela assim, ó. E ela lá, possessa lá, com a cara toda, você via direitinho que tinha um homem atrás dela ali, atrás daquele corpo, daquela cara tinha um homem. Aquilo, veio caminhando para mim do jeito que estava fazendo com o soldado. E eu fui caminhando com calma e julgando a energia. Daí a pouco ela caiu assim, foi preciso segurar, porque senão ela ia para o chão. Entendeu? Ela desfaleceu nas minhas mãos. Todo mundo viu aquilo. Eu falei, mas como é que você conseguiu fazer uma coisa dessa? Outra coisa, lá no Centro Espírita Uberabense, eu era rapazinho e eles me pediam para participar da sessão de desobsessão. Mas eu já tinha know-how disso, os processos de desassédio desde lá de Monte Carmelo, porque eu comecei isso menino. Agora, então, eu ia na sessão de quarta-feira, que era desobsessão. Às vezes, o Centro Espírita tinha 200 pessoas na sessão de desobsessão. O negócio era muito público, várias mesas para fazer desassédio, um multimédio. Agora, o que se passa? Nós estávamos lá ainda conversando com aquele negócio todo, tinha até uma turma da Mocidade Espírita, aquele negócio todo estava ali, quando tinha um menino com problema. Então, eles me pediram para julgar a energia, dar um passe no menino. Então, o que se passa? Eu vou caminhando para o menino que estava sentado na ponta assim com algumas cadeiras de um lado e do outro, de uma fileira de cadeiras. Então eu vou chegando para ele assim, eu já usava óculos. O óculos eu comecei a usar cada miopia, com 13 anos. Então eu vou assim, para colocar a mão em cima dele, quando o menino me dá um tapa na cara. Mas todo mundo estava lá de olho para ver o que ia acontecer. Acontecer assim, o passe que eu ia dar no menino para ver se melhorava, porque ele estava possesso também. Agora, o que se passa? Na hora que ele foi dar o tapa, que ele ergueu a mão com o negócio, o meu óculos saiu por cima do roteiro dele, do trajeto itinerário da mão dele, pousou em cima da cadeira que não tinha ninguém em cima. Todo mundo viu aquilo. Aí o povo tudo ficou assustado. Você já pensou, né? Um monte de coisa que eles me davam depois para fazer. Tinha que assistir os outros, tinha que fazer isso, tinha que participar daquilo, tudo. Então, veja, eu tinha ali mais ou menos uns 15 anos naquela ocasião. Agora, a minha cara ficou roxa, do lado do tapa que ele deu. Mas o menino também, na mesma hora, voltou para o corpo, melhorou a situação e melhorou dali em diante.
Não tenho mais nada. Agora, efeito físico violento. Qual é a condição do processo? O efeito físico tem aí essa relação que tem. Que tem efeito físico, tem. O negócio é seríssimo. Agora, que tem paracérebro, tem. Outra coisa, o paracérebro com a moça foi com ela, não foi com o possessor. O paracérebro com o menino foi com ele, não foi com o possessor dele. Vocês estão entendendo a diferença? O problema todo é essa ligação. O que é que tem aí que faz isso? Agora veja, uma conclusão que eu já cheguei. Isso tanto faz você ser consciência ou consciente, porque eu era assim como Zé. E atualmente eu estou usando mais ou menos, eu não sei se é o mesmo nível, mas que dá efeito, dá. E olha, outra coisa, tem um monte de casos igual esse na minha vida, tudo quanto é jeito. Por exemplo, o caso o homem que estava lá, que veio da fazenda, e estava já desenganado, não tinha jeito e não queria morrer. Então eles me pediram para dar um passe nele. Ele estava lá em Uberaba. Então, na hora que eu vou chegando perto dele, eu vi que ele estava possesso. Aí ele veio com as garras da mão direita no meus olhos para furar meus olhos. Na hora de morrer. Entende? Então, eu estava de óculos. Mas mesmo assim, ele avançou com a mão para furar meus olhos. Na hora que foi, eu só fiquei estático. Parei com o negócio, joguei energia. O cara morreu na minha frente. Entende? Na hora. Está deitado na cama. Desfaleceu lá, nós fomos olhar, fui olhar e já tinha morrido. Agora, veja, morreu possesso. O possessor não aguentou ficar ali, e ele também não voltou para o corpo. Mas ele já estava desenganado, ele estava com os processos todos alterados, falência geral dos órgãos, como a turma gosta de falar. Entende? Estou dando aí 3 casos a vocês, e tem dezenas deles que eu já vi. Então, veja, o que é que tem no paracérebro sobre isso? Isso é que eu quero saber. Como é que isso funciona? Isso aí que seria bom você colocar dentro de todo essa acumulação de pesquisa que você está fazendo, seria bom pôr isso também. Carlone, muita coisa, na verdade. É demais. Agora, o que é bom é que o campo está aberto, ele não está mais fechado. Isso aqui é importante. Por exemplo, outra coisa que eu posso te falar. Eu, há muito tempo, logo depois que eu fiz odontologia, entrei na medicina, que eu tinha 9 ambulatórios que nós criamos, a gente atendia o povo tudo lá. Nós fizemos muita experiência com o povo, em matéria com os espíritas e tudo mais. Então, o que se passa? Naquela ocasião, eu já sabia que o timo, em certos casos, ele permanecia no adulto e funcionava em certas coisas. Eu fui falar isso, quase me bateram na ocasião. Hoje, tem uma outra escola que andou pesquisando não sei o que é e viram que tem realmente exceções do timo. Agora, o timo é o processo aqui. Então, eu te pergunto, o que é que tinha o timo com a questão do N? Valdo, mas já tem pesquisa nesse sentido em relação ao timo, dizendo que, inclusive, sem nenhuma patologia. Porque uma época a pessoa pensava que regredia. Agora já tem pesquisa nesse sentido que realmente não regride. Mas agora, o que é que tinha isso que ver com a questão do EM? Eu também não sei. Entendeu? Teria que estudar. Outra coisa séria nessa questão do EM aí, do processo pulmonar. Você sabe que conforme a batida que você dá, de um toque com o dedo no peito de uma pessoa, você mata, porque você para o coração dela. Você sabe disso, sabe? Você já mexeu com cardiologia? Tem técnica que usava nos presídios para isso, né, Valdo? Parecida com isso, de bater na pessoa para... Tem, não, mas aí no presídio eles usam mais para sair do corpo, mas aí não é bem... Eles usam um processo físico, de apertar a pessoa. Eles espremem o psicossoma da pessoa. Então eles espremem a pessoa, o psicossoma sair. Isso aí é uma técnica, funciona, mas isso é patológico. Já não pode indicar isso para ninguém. Carlone. O fato de olhar direto no olho, Valdo, e chamar pela consciência, na época eu passei uma situação dessa. Mas tem que chamar aquele nome que é o nome familiar, o íntimo da pessoa. Aí você acaba com que ela volta para o corpo, porque ela acorda. É o jeito de acordar a pessoa possessa. É o jeito. Porque eu passei por uma situação dessa, a consciência chegou a me pegar no pescoço, eu fiquei olhando, chamando a consciência, e acabou a consciência saindo. Mas foi só... Aqui, Carlone, só uma perguntinha. Você chegou a estudar alguma coisa da relação entre paragenética e a predisposição, principalmente em crianças, para acidente de percurso? Não, eu não fiz nenhuma abordagem
por esse lado não. Mas acho que tem relação direta com a parafisiologia, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, é o para-DNA que está transcendendo somente a questão somática. Ele está, de alguma maneira, afetando o energossoma e provocando um processo de predisposição. Isso é uma coisa que eu acho que, de repente, fica de sugestão para estudar mais. Sim. Eu queria um esclarecimento, se possível, com relação às questões de vista, vamos pensar assim, né? A alteração do olhar ou a falta de foco no desenvolvimento das parapercepções. Se vocês consideram que isso é uma coisa possível. Então, as doenças e a necessidade dos óculos, mas, ao mesmo tempo, o favorecimento das parapercepções em função disso. Se tem alguma ligação? Quando eu pesquiso essas coisas, eu pesquiso pelo lado da psicossomática, que é o que está mais próximo assim, do psicossoma, né? E, às vezes, o estrabismo, por exemplo, tem relação da pessoa não querer ver as coisas com clareza. Ela está imersa no mundo dela e ela só tem a monovisão em relação aos processos evolutivos. E isso pode ser um processo de paracognitivo que gere o estrabismo. É uma hipótese, né? Dentro do contexto da visão mais ampla, da cosmovisão, né? O míope é a dificuldade de enxergar determinadas coisas, não sei, eu não saberia te dizer. A miopia o quê? Não pode favorecer um pouco a evidência, a clarividência? Sim, porque aí ele acaba, né? O aspecto porque vicariante, né? O aspecto vicariante, né? Quando a pessoa não enxerga bem da vista, ela tem que ampliar a visão do ponto de vista parapsíquico. Sim. Olha, nós esperamos então mais esse monte de todas essas pesquisas que você está fazendo, você pode trazer, tá certo? Muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 134 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Rosângela, primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Regina e Rosemary, curso Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica. Rosa, programa de retografia EAD. Ivo, chamada de trabalho, jornada de saúde, e a mim, 40 manobras. Antes queríamos lembrar que amanhã muda o horário de verão, para todos estar atentos com isso. Obrigada. Boa tarde. A Consus convida a todos para participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que acontecerá 6 a 8 de julho de 2012 em Foz do Iguaçu, no local de discernimento. As conferências confirmadas: pilares da autoconscienciometria, autocriticidade cosmoética, intermissividade, autocoerência prioritária, projeto ADCONS, expansão do conscienciograma, o timeline da conscienciometria, o Colégio Invisível da Conscienciometria, e teremos também 2 mesas de debates e 2 campos autoconscienciométricos com a EPICOM Marina Tomás. Em relação ao investimento, temos um valor diferenciado até o dia 29 de fevereiro. Informações e inscrições no CAEC, DDD 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós viemos convidar a todos para o programa de iniciação paracientífica, em que nós trazemos uma teoria ou uma forma de uma escola das ciências cognitivas, dando um salto do paradigma consciencial. Nesse módulo, nós faremos um mergulho na comunicação gráfica e na linguagem gráfica. Por que será que nós temos determinadas palavras que têm o mesmo som, por exemplo, o som de um S, mas a gente tem que escolher o 2 S, ou C cedilha, ou C, ou XC, XS, enfim. Por que será que na linguagem gráfica a gente tem algumas características dos nossos códigos de língua que fazem com que aquele signo, aquela palavra, tenha que ser escrita de uma forma ou de outra? E como isso, a gente entendendo esses processos, a gente pode ampliar para
para escrever novos construtos, entender toda a lógica da filologia das palavras. Então, esse curso vai abordar essa temática e muitas outras em relação à multidimensionalidade. Serão abordados os seguintes temas, dentre outros: anatomia e fisiologia do código gráfico, semiótica e lexicologia, comunicação gráfica e as dislexias, parasemiótica da leitura e escrita, campos interdimensionais da leitura e escrita, registro gráfico e parapsiquismo, equipes extrafísicas técnicas e metodológicas da leitura e da escrita. O curso ocorrerá nos dias 17 e 18 de março, sábado e domingo. O valor atualmente é de R$ 150, podendo ser parcelado em 2 vezes de R$ 90. As inscrições podem ser feitas com qualquer voluntário da Reconsciência ou através do telefone 993-2000. 993-2000. Boa tarde a todos. Nosso convite é para o programa Verbetografia EAD. É um programa totalmente à distância, favorecendo as pessoas que querem participar da Enciclopédia da Conscienciologia e que moram fora de Foz do Iguaçu. A inscrição é feita pela recepção do CIAEC. O próximo vai começar agora no dia 22 de março. E como é que é a duração dele, como é que é a estrutura dele? São 12 semanas, são 2 aulas, disponibilizadas 2 aulas já gravadas no ambiente Moodle, e uma vez por semana, que essa é marcada na quinta-feira, de 7h30 até as 9h30 da noite, tem uma aula online. Essa aula online, para aqueles que não podem estar online, ela fica disponibilizada para a pessoa pegar, baixar depois e assistir depois. Então, a gente espera todos vocês no programa Verbetografia. Obrigada. Pessoal, gostaríamos de informar que foi prorrogado o prazo para entrega dos artigos para a 7ª Jornada de Saúde. O prazo era até hoje e, em função da solicitação de vários pesquisadores, nós estamos prorrogando o prazo para entrega de artigos até o dia 7 de março. A chamada de trabalhos com e-mails e informações, para quem ainda tiver interesse, se encontra lá no site da OIC. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para que você venha participar da próxima edição do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, no campus do Discernimento, de 5 a 8 de abril, nos feriados de Semana Santa e Páscoa. Esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisitos, ministrado pelo professor e EPICOM Mário Oliveira, e o objetivo do curso é o nosso desenvolvimento do domínio energético. Então, nós começamos treinando as manobras básicas, primeiro as mais simples, sempre em dinâmicas interassistenciais, num crescendo, sendo que a última manobra, digamos a mais sofisticada, seria um treino da aplicação do arco voltaico. Então, estão todos convidados. As inscrições são aqui no CIAEC, esse curso é uma parceria ACIP-CIAEC, e o telefone da recepção do CIAEC é 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Síndrome do Hiperconsumismo, especialidade para patologia. Autor Pedro Fernandes. Obrigado e boa tarde a todos.